Olá pessoal, meu nome é Lana, eu sou aluna de pós-graduação do PPGCF, aluna da professora Karina Paese e estagiária docente dessa disciplina. Hoje vamos falar sobre granulados. Então, só para relembrar, as formas farmacêuticas, elas foram desenvolvidas para facilitar a administração de medicamentos a pacientes de faixas etárias diferentes ou em condições especiais, permitindo melhor aproveitamento. Por exemplo, para uma criança, é melhor engolir gotas em um pouco de água do que um comprimido. A forma farmacêutica se relaciona à via de administração que vai ser utilizada. Isso é, a porta de entrada do medicamento no corpo da pessoa. E isso pode ser por diversas vias, como a via oral, retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, entre outras. As formas farmacêuticas podem ser de diversos tipos. Nessa aula, vamos falar sobre os granulados, que são as formas farmacêuticas sólidas. Os grânulos é a forma farmacêutica sólida contendo uma dose única de um ou mais princípios ativos, com ou sem excipientes. Consiste de agregados sólidos e secos de volumes uniformes de partículas de pó resistentes ao manuseio. Então, só para mostrar para vocês aqui, partículas primárias e após a formação de granulados por aglomeração ou agregação. O comportamento tecnológico de uma mistura de pós é totalmente diferente do granulado obtido a partir dessa mistura, mesmo tendo a mesma constituição. Então, quais que são as características desse granulado? Ele é uma nova entidade, é formado por mais de um componente, e as características das matérias-primas são diferentes das originais, onde eu vou ter um fluxo diferente que deve ser mais adequado do que o original. Eu tenho um tamanho de partícula que deve apresentar forma, cor, as mais regulares possíveis e 10% ou menos de partículas primárias livres. E também eu vou ter um perfil de compressão diferente. Então, só para mostrar para vocês esse esquema, onde os granulados, eles vêm a partir dos pós, eles podem ser o produto final ou podem ser um produto intermediário para cápsulas ou comprimidos. Os objetivos, então, da produção desses granulados seria fixar a composição de uma mistura de pós, evitando a segregação. A segregação seria a separação das partículas que compõem uma mistura por ordem de tamanho e densidade. Criar uma nova superfície que vai influenciar no fluxo, no empacotamento e velocidade de dissolução. Fixar a granulometria, onde vai ser aumentado o diâmetro desse pó, né, que vai ser um grânulo. Fixar ou alterar a fórmula. Alterar a densidade, normalmente vai se densificar esse produto. O fluxo vai ser modificado. Vai ser modificada a compressibilidade, então partículas maiores apresentam pontos de contato maior, resultando em maior adesão entre as partículas. Alterar a cedência também da substância ativa. Então, os objetivos determinam as vantagens. Então, uma das vantagens seria prevenir a segregação dos constituintes de uma mistura, ou seja, controlar a segregação dos granulados por diferentes tamanhos e densidades. Então, eu posso ter uma mistura de pós de tamanhos e densidades que, em função da vibração ou do tempo de armazenamento, pode ocorrer essa segregação. Através da granulação dessa mistura, ela vai ser prevenida a segregação dos constituintes, pois as partículas vão estar aderidas entre si, formando uma nova entidade. As propriedades de fluxo vão ser melhoradas, porque um pó, por apresentar um tamanho menor, a forma é irregular e as propriedades de superfície também são diferentes, onde eu vou ter um fluxo coeso, que não é um fluxo muito bom. Já os grânulos, eles são maiores, então eles apresentam um fluxo livre, o que vai auxiliar no enchimento de cápsulas e matrizes de compressoras, vai reduzir a suspensão de pós na atmosfera da área de produção. Isso é interessante principalmente para pós, substâncias que são tóxicas, então é interessante essa redução da suspensão do pós. Vai ser melhorada as características de compressibilidade, então a distribuição de aglutinante entre os grânulos, onde eu vou ter maior ponto de contato partícula a partícula. Eu vou ter uma melhora na umectação, então a capacidade de umectar está ligada à dissolução de uma partícula.
A umidade vai ser controlada conforme o uso pretendido e os componentes utilizados, mas não inferior a 3%. Eu vou ter o ajuste no perfil de dissolução, através das escolhas de adjuvantes que retardem ou acelerem a dissolução. Então, para acelerar, eu posso utilizar adjuvantes com características molhantes ou muito solúveis no meio aquoso, e para retardar, eu posso utilizar adjuvantes com solubilidade mais lenta, por exemplo. Eu tenho um ajuste na densidade, então a adequação da densidade para melhorar a mistura com outros componentes. A formação de grânulos vai aumentar a densidade, então, dessas partículas. A densidade é a relação da massa pelo volume, e o aumento dessa densidade vai levar a uma mesma massa ocupando um volume menor, o que vai ser possível a produção também de comprimidos menores. Mais vantagens, então, eu vou ter maior estabilidade física e química que os pós correspondentes, porque a área superficial menor do que a dos pós e, consequentemente, menor exposição aos efeitos ambientais. Eu tenho a possibilidade de alteração das características organolépticas, como aparência, sabor e odor. Então, para isso, eu posso revestir os granulados, eu posso adicionar adjuvantes que vão alterar o sabor, por exemplo. No entanto, também eu posso apresentar desvantagens na produção desses grânulos, como a instabilidade da matéria-prima frente à umidade residual. O maior conteúdo de umidade pode levar a degradação e contaminação microbiana. E também técnicas que empregam pressão podem levar à desestabilização ou quebra do cristal. Eu posso ter um aumento do impacto gástrico, porque eu tenho partículas maiores, então a área de contato da partícula na mucosa é maior, então levando a esse impacto gástrico. Eu também tenho um aumento dos custos de produção, porque eu vou ter uma quantidade maior de matéria-prima, um aumento no número de etapas de produção, então todos esse aumento de etapas, eu vou ter um aumento de processos, e são todos processos que também devem ser validados. Em relação, então, à classificação da produção desses granulados, eles podem ser por agregação, onde eu tenho a formação direta do aglomerado, então eu tenho uma mistura de pós e a formação direta dele. Ou pode ser por desagregação, onde eu tenho a formação de um produto intermediário. Então, aqui, a partir de uma mistura de pós, eu tenho uma massa aglomerada, depois a redução, que pode ser no moinho, e depois, sim, a formação de um granulado. A produção desses grânulos ocorre de três principais formas: pela via úmida, pela via seca ou por fusão. Então, pela via úmida, eu tenho a utilização de um líquido de agregação, né? Que o mais utilizado é a água. Mas, no geral, esse líquido ele precisa ser volátil, atóxico e facilmente removido após a secagem. Esse líquido, então, esse solvente, ele pode ser aquoso ou orgânico. Então, aqui como exemplo, eu tenho partículas de pó, aqui em amarelo, e gotas desse ligante aqui em azul. Essa fase, mais conhecida como pulverização, onde eu vou aspergir as gotas do ligante sobre as minhas partículas de pó. Após isso, eu tenho a umidificação e a formação de pontes líquidas. Essas pontes líquidas são temporárias, porque depois eu tenho a formação das pontes sólidas e a solidificação. Por fim, eu tenho a formação do grânulo, que é em estrutura de bola de neve. Através da via seca é utilizado, então, compressora ou prensa para a formação desses grânulos. Primeiramente, eu vou ter a formação de compactos ou briquetes. Aqui estão exemplificados os briquetes, onde eles têm elevada resistência mecânica, que é distribuída homogeneamente, e depois esses briquetes, eles são moídos por um moinho e a formação do granulado ocorre. E ainda eu tenho, então, a granulação por fusão, que é a menos utilizada de todas. É onde eu tenho o emprego de ceras sólidas de ponto de fusão médio, entre 50 e 90 graus. Nesse processo podem ser utilizadas ceras vegetais, como a cera de carnaúba e a cera de candelila, ceras animais, como as ceras de abelha e de ovelha, ceras minerais, como ceras derivadas do petróleo, parafina, cera de lignita e iosocerita,
e ceras sintéticas, como as ceras de polietileno e polipropileno. Então, aqui a classificação dessas formas de produção de granulados. Como eu já falei, então pode ser por via seca e via úmida, e ainda pode ser por agregação e desagregação. Então, eu tenho pela via seca por desintegração, via úmida por desintegração, via úmida por agregação, mas eu não tenho por via seca por agregação. Essa via ela não existe, porque não tem como produzir diretamente por compactação granulados. Então, aqui é só uma tabela tirada de um artigo, mostrando a diferença dos 3 processos, dos passos tecnológicos, das formas obtidas desses granulados, da densidade e da superfície deles, que é geralmente encontrada. Mas esses passos tecnológicos e mais características desses processos vão ser explicadas melhor nas aulas subsequentes. Agora vamos falar dos mecanismos de ligação entre as partículas. Esses mecanismos, eles são, então, ligação entre partículas primárias que garantam a adesão entre elas. E são ligações que previnem a quebra durante os processos subsequentes, ou seja, os processos produtivos, como, por exemplo, processamento dos granulados numa compressora. Então, esses processos são divididos em 4. Vamos ver agora detalhadamente cada um deles. O primeiro são as forças de adesão e coesão em filmes imóveis. São provocadas por um filme líquido, imóvel e bastante fino à superfície das partículas, que promove a formação de componentes de ligação entre elas. Então, está demonstrado aqui na imagem, as partículas aqui em preto e esse filme de adesão entre as partículas. É necessária a existência de uma quantidade suficiente de umidade, mais um recipiente aglutinante. Pode estar presente como umidade residual na via úmida ou como umidade residual do ar na via seca. Então, aqui mostrando esses filmes imóveis que são produzidos. Agora, então, as forças interfaciais em filmes líquidos móveis. Eu tenho um líquido de granulação, demonstrado aqui em azul, e as partículas aqui em preto. Esse líquido de granulação é em quantidade maior do que a utilizada na formação dos filmes imóveis e ele é adicionado diretamente sobre as partículas ou aspergido. Então, esse tipo de ligação, esses filmes móveis, ele acontece somente na via úmida e é um mecanismo temporário de interação. Então, agora eu tenho um primeiro estágio que acontece nesse tipo de mecanismo de ligação, que é o estágio pendular, onde eu tenho baixos níveis de umidade, a união das partículas pelo líquido é em forma lenticular, como mostra aqui, é similar a uma lente. Eu tenho a ocorrência devido às forças de tensão superficial e à pressão de sucção hidrostática exercida. Então, notem que eu tenho a presença de ar interparticular aqui. Se eu continuar, então, adicionando o líquido de granulação nessas partículas, eu vou ter a formação do estágio capilar, que seria um estágio desejado. Nesse estágio capilar, as partículas se mantêm unidas devido à sucção capilar na interface líquido-ar. Eu tenho um nível maior de umidade e eu praticamente não tenho ar entre as partículas. Mas esse estágio, ele depende do conteúdo da umidade presente e da distância entre as partículas. Então, para eu reduzir a distância entre as partículas, eu preciso ter maior agitação. Quando eu tenho esse processo, todo o ar que está aqui dentro é deslocado e só há líquido entre as partículas. Esse estágio apresenta um nível de resistência mecânica 3 vezes maior do que o estágio pendular. Ainda eu posso ter um estágio funicular, que é um estágio com um nível intermediário entre o pendular e o capilar. Então, notem que eu tenho a presença dos 2 estágios aqui nesse processo e eu posso ter a presença de ar também entre essas partículas.
Eu ainda posso ter um estágio goticular, que é um estágio de umidade máxima, onde as partículas estão totalmente imersas em um líquido, como se fosse dentro de uma gota. É um estágio de suspensão e é o estado encontrado quando se utiliza a técnica de spray dry. Agora, outro mecanismo de ligação entre as partículas que é chamado de pontes sólidas. É a ligação formada entre as partículas a partir da deposição do componente no espaço interparticular. E esse modo de formação pode ser de 3 formas. A primeira forma, que é a fusão parcial, ocorre pela via seca, onde eu tenho partículas que são fundidas devido ao aumento da pressão. Quando essa pressão ela é reduzida, eu tenho a solidificação, então, dessas pontes, né, que é chamado, então, do tipo de fusão parcial. Essas outras 2 formas aqui, elas ocorrem apenas pela via úmida, onde eu tenho aqui na consolidação por aglutinante, onde o aglutinante está dissolvido ou disperso no líquido de granulação, e quando ocorre essa secagem, ocorre a formação das pontes sólidas. E por cristalização de substâncias dissolvidas, eu posso ter um fármaco ou um aglutinante que pode ser solúvel no líquido de granulação, e quando ocorre a secagem, ocorre também a formação dessas pontes sólidas. E por último, o último mecanismo de ligação que pode ocorrer entre as partículas são a força de atração entre partículas sólidas, que é a ausência de pontes sólidas ou líquidas formadas por aglutinantes. Pode ser, então, por força eletrostática, onde eu tenho atração ou repulsão entre 2 partículas com carga elétrica, e esse tipo de formação ele não contribui para a dureza, apenas para a aglomeração inicial das partículas. E outro tipo de força de atração entre as partículas sólidas pode ser por forças de Van der Waals, que é 4 vezes maior que as forças eletrostáticas, e esse contribui para a dureza, especialmente no processo por via seca. Então, as matérias-primas que podem ser utilizadas no processo, então, de granulação. Os solventes, eles são utilizados durante o processo. Ele pode ser aquoso ou orgânico. Quando é orgânico, ele geralmente é uma mistura. Tem que se ter cuidado quando esse solvente é orgânico devido à carga residual, porque geralmente pode ser tóxico, né? Outra matéria-prima que é utilizada são os adjuvantes. Eles são utilizados para dar estruturação ao granulado. E principalmente os aglutinantes, que são adjuvantes primários tecnológicos, que têm como objetivo manter a coesão entre as partículas primárias. Então, os adjuvantes, eles mantêm a estrutura do granulado. Então, qual que são os tipos de aglutinantes? Eles podem ser secos, que são substâncias que se deformam sob a pressão, como, por exemplo, a celulose microcristalina e a lactose, e eles podem ser úmidos, divididos em 3 tipos. Os de dispersão, o aglutinante é adicionado previamente no solvente e as pontes de materiais se formam após a secagem do solvente. Os do tipo extemporâneo, a formação é in situ, o aglutinante está já na mistura de pós e sobre ela é adicionado o líquido, formando a ponte de materiais na hora. E por último, o tipo de fusão, que ele precisa de uma fonte de calor para provocar a fusão desse aglutinante, e quando cessa o calor, quando para o calor, o aglutinante volta a solidificar. Então, o exemplo desses tipos de aglutinante, os de dispersão, por exemplo, um xarope simples, a goma de amido e uma dispersão hidroalcoólica de polivinilpirrolidona, também chamado de PVP. Como extemporâneo também se tem como exemplo o PVP, a croscarmelose, a sacarose, e por fusão eu tenho ceras e o poligol de alto peso molecular. Então, aqui só uma tabela de exemplos de aglutinantes, o nome deles, o nome comercial que eles são encontrados e como eles são empregados para a produção de grânulos. Qual que são os critérios de escolha desses adjuvantes?
Tem que ser avaliada a compatibilidade fisiológica, a compatibilidade com o componente ativo, a estabilidade intrínseca, a eficácia desses adjuvantes e também a viabilidade técnico-econômica dele. Em relação ao material de acondicionamento, ou seja, a embalagem para esses granulados, ela deve manter a forma, então fazer a manutenção da forma desse granulado, evitar a quebra, a descaracterização do produto. Então, quanto mais sensível o produto, maior a necessidade de uma embalagem rígida. Deve levar ao isolamento do ambiente, então proteção contra umidade, radiação ultravioleta, calor. Então, uma embalagem que seja pouco permeável para a umidade e com coloração opaca ou âmbar para a proteção da radiação UV quando se tem componentes que degradam na presença dessa radiação. Deve levar a unitarização, ou seja, com doses pré-estabelecidas. Quando se tem essa forma farmacêutica de granulados como forma farmacêutica final, como por exemplo aqueles sachês efervescentes, então ele deve ser já uma dose pré-estabelecida. Só que nisso tem que se ter cuidado com o peso, com a dimensão da embalagem e também o manuseio que essa embalagem terá. E é isso, a minha aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me comunicar ou a gente conversa na aula síncrona de quarta-feira. Até lá, obrigada pela atenção.